De bicicleta a carros, de elevadores a aviões, as transmissões mecânicas são a chave para o funcionamento de tudo. Quer saber como? Meu nome é Dario Pereira, eu sou engenheiro de controle e automação. Hoje nós vamos falar sobre transmissões mecânicas. Vamos lá? Antes de iniciarmos aí, sempre peço que você veja se está inscrito nesse canal. Nós temos muitos conteúdos aqui, mecânicos, elétricos, eletromecânicos, de automação, instrumentação. Então tem muita coisa aqui para você ver aí, para você aprender, tá? Já faça a sua inscrição, ative o sininho de notificações e já deixe seu like. Peço também que se tiver qualquer dúvida, deixe no comentário aí que a gente vai responder para você. Vamos lá para o nosso conteúdo de hoje. Bom, gente, o que são transmissões mecânicas, né? Para muita gente já é comum, né, esse nome, transmissão mecânica, mas para outros não. Então, imagine que você tem uma bicicleta, né? Para pedalar você faz a força nos pedais, certo? Então, essa força precisa chegar até a roda traseira, né? Para que a bicicleta gire e a bicicleta se mova, né? Você gera tração com a força mecânica, né? Com a força humana ali, né, você gera uma força mecânica na roda traseira da bicicleta, certo? Então, né, as transmissões mecânicas são justamente o sistema que faz essa ponte entre a força que você aplica e o movimento que você deseja obter, tá bom? Em termos mais técnicos, transmissões mecânicas são conjuntos de elementos que transferem movimento e força de um ponto a outro de uma máquina. Esses elementos podem ser engrenagens, correias, correntes, polias, entre outros. Nós vamos falar hoje, né, sobre três principais elementos de transmissão, tá? Para você ir já aprendendo um pouco aí sobre as transmissões mecânicas. Então, as engrenagens, tá? São rodas dentadas que se encaixam umas nas outras. E como funcionam, né? Os dentes da engrenagem se engatam, tá? Então, eu tenho uma engrenagem, ela vai fazer o engrenamento aqui e quando ela gira, né, uma é a motora e a outra sempre a movida, tá? Eu tenho sempre uma engrenagem motora e uma movida, tá? E numa relação de transmissão aí que tenho várias engrenagens, o movimento sempre vai ser isso, né? Eu tenho um motor aqui, então essa primeira aqui, o pinhão, vai ser a engrenagem motora, a outra movida. Aí se eu analisar a próxima relação, essa aqui vai estar com o movimento, então ela vai ser a motora e a movida, e assim por diante. Eu tenho engrenagens em que elas são tracionadas, em que elas são chavetadas, ela tem um engastamento aí, uma parte que é presa ao eixo, e eu tenho engrenagem que a gente chama de louca, né? No modo geral, no modo usual, no meio de fábrica, a gente fala que é engrenagem louca, que ela é uma engrenagem movida e ela tem ali um rolamento dentro, uma bucha, né? Que ela só é para fazer a transmissão de movimento, tá? Ao longo do espaço, né? Eu tenho um motor aqui, eu tenho um eixo lá, eu posso fazer uma relação de transmissão para reduzir ou para aumentar a velocidade e transmitir esse movimento. As aplicações, né, elas estão presentes em carros, relógios, máquinas industriais, né? E aí uma analogia, pensa nas engrenagens como as marchas da sua bicicleta. Olha que bacana. Ao mudar as marchas, você altera a relação entre a força que aplica, né, nos pedais e a velocidade da traseira. Você vai sempre ter, né, a sua bicicleta ali, geralmente ela tem três coroas na frente, né, de tamanhos diferentes. E atrás também, inversamente. Por quê? É a relação de transmissão, né, entre motora e movida, tá bom? Então, se eu diminuir, a marcha fica mais leve. A da frente, eu tô falando da coroa da frente. Quando eu diminuo, a marcha fica mais leve. Por quê? Porque eu preciso de mais voltas para que ela dê a mesma volta atrás. E aí se eu aumento o diâmetro, aí fica mais pesado, tá? Porque a relação é inversamente, tá bom? Então é relação de redução e ampliação de velocidade. Gente, nós estamos falando dos três elementos de transmissão, tá? Nós estamos no primeiro, então tem mais dois. Fica comigo até o final desse vídeo. Nós vamos sair daqui sabendo tudo sobre transmissão mecânica, tá? Já peço aí que faça a sua inscrição, ative o sininho de notificação e já deixe o seu like aí. O próximo aqui, ó, correias e polias, tá? Da mesma forma que eu tenho as engrenagens, eu tenho transmissões que eu utilizo, tá? Um elemento que faça a conexão entre a movida, a motora e a movida, tá? Nesse caso eu posso ter uma distância maior e eu não preciso ter várias engrenagens. Eu posso ter só um elemento que faça a conexão de movimento.
Neste caso aqui eu posso usar polias e correias, tá? Eu tenho vários tipos de polias e correias, né? Mas tem a polia dentada, a sincronizadora, tem a InV, tem a Poli-V, tenho várias, tá? Tem conteúdo aqui no canal falando só de polias e correias também. Tem de engrenagens também. Vai lá e vai garimpando aí no canal que tem muito conteúdo aqui para vocês, tá? Então como funciona? A rotação da polia faz a correia mover, né, transmitindo o movimento para as outras polias. A relação entre os tamanhos das polias determina a velocidade e a força do movimento, da mesma forma que a engrenagem, tá? E é inversamente proporcional. Se eu aumento a velocidade, eu diminuo o torque, né? Se eu aumento o torque, eu diminuo a velocidade, sendo numa mesma transmissão, com uma mesma potência de motor. Eu consigo trabalhar isso tendo um motor de 5 CV, eu consigo e 1750 RPM, eu consigo trabalhar a relação de torque versus velocidade, tá? Com essa relação de transmissão. Então as aplicações, né, encontradas em motores de carro, máquinas de lavar, esteiras rolantes. E aí imaginem, né, um elástico esticado entre duas rodas. Ao girar uma roda aqui, ó, se eu giro essa aqui, esse elástico faz com que gire a outra, certo? Correntes e rodas dentadas. Gente, essas correntes e rodas dentadas são similares às correias e polias, tá? A diferença para nós que trabalha com manutenção, projeto e tudo mais, é que as polias e correias nós chamamos de transmissões secas, tá? E as correntes e engrenagem de corrente, roda dentada, nós chamamos de transmissão onde há necessidade de lubrificação. Não é molhada não pode molhar, tá? São transmissões que requer lubrificação, ou uma lubrificação automática, ou uma cadência, né, um cronograma de lubrificação ali, onde o lubrificador vai passar e lubrificar, mas ela precisa de lubrificação. E a transmissão com correia e polia, elas são isentas de lubrificação. As correntes são elos interligados que se encaixam em rodas dentadas, semelhantes às engrenagens, tá? A corrente se move ao longo das rodas dentadas, transmitindo movimento e rotação. Um detalhe da corrente também que ela é para alto torque, tá? A corrente e roda dentada, a engrenagem, elas são para grandes torques, como a engrenagem. A correia já tem limitações. Há aplicações com correias para torque alto também, mas no geral as correntes elas precisam de lubrificação e aguentam maior torque. As polias e correias, elas são para alta rotação, tá? Isenta de lubrificação. Então as aplicações utilizam em motocicletas, né? Máquinas agrícolas, tem motocicleta aí com correia agora, aquelas correias Poli-V larga, né? E também, né? Ruído, gente. Detalhe aí entre transmissão por corrente e correia. Correia tende a ser mais silenciosa. Engrenagem e corrente tende a ser mais barulhenta, tá? Então você vê a relação aí das motos comuns, tem motocicletas que usam correia Poli-V, que é bem silenciosa. E a corrente da bicicleta é um ótimo exemplo, né? A corrente, para você ver o que são rodas dentadas e corrente, você vê na bicicleta aí quando criança já consertou uma bicicleta aí, foi lá e bateu, tirou um elo da corrente, né? Para ajustar o tamanho ali e tudo mais. Bom, aplicações no dia a dia, gente, a gente tem muitas aplicações das transmissões, tá? Nos carros, eletrodoméstico, indústria, né? Bicicletas e motos. As transmissões mecânicas, mesmo com a indústria 4.0, vão continuar, tá? Ah, mas num robô tem transmissão mecânica? Muitas, tá, gente? Muitas transmissões. Por quê? Porque eu tenho o braço robótico, eu tenho os eixos, tá? Uma das características para um robô são a quantidade de eixos que ele tem, né? Que ele rotaciona, tá? E aí tem rotação, translação, tem várias características. Mas uma das características são a quantidade de eixos. Esses eixos, geralmente, ele tem a transmissão lá dentro do robô. Ou é uma correia sincronizadora com um servomotor, ou é um conjunto de engrenagens, tá? Varia de fabricante para fabricante, mas no geral eu tenho uma transmissão mecânica em cada eixo do robô. Transmissão mecânica vai ter por muito tempo, tá? E por que são importantes, né? Porque as transmissões mecânicas são cruciais porque permitem transmitir força e movimento de forma eficiente, controlar a velocidade e a força do movimento, tá? Quando você tem um inversor de frequência vetorial, você controla, né? Tanto velocidade quanto torque. Para que esse inversor consiga
realmente transmitir isso, é utilizada uma transmissão mecânica, tá? Então não é só a eletrônica, gente. E adaptar o movimento para diferentes aplicações. Hoje nós falamos aí das transmissões mecânicas, conteúdo bem bacana, tá? Bem suave, e para você ficar por dentro das transmissões, quer aprofundar, tem mais conteúdos aqui, tá? O canal tem muito conteúdo sobre elementos de máquina, sobre transmissões mecânicas, e já peço que você faça a inscrição, ative o sininho e já deixe seu like aí. Tem uma indicação aqui de mais 2 vídeos para você se aprofundar no assunto. Até a próxima. Um abraço.